Sempre precisa descobrir quais são. Deve haver outros. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Irmãos, no céu a gente não vai conseguir parar de cantar, mesmo que queira, porque a presença de Deus é algo tão tremendo e maravilhoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória seja dada. Querido, eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra de Deus. Vamos nos acercar dessa palavra santa, bendita. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versos de 1 a 3. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus trouxe, impactou muito o meu coração. Particularmente esse texto que nós vamos ler. Eu nunca, não sei se nunca, mas quase nunca me havia dado conta de algo que está neste texto e que quero compartilhar com você nessa noite. Abra a sua Bíblia lá em Jeremias. Se você está sem a Bíblia comum, tradicional, liga o seu iPhone, o seu smartphone, o seu telefone, o seu iPad, iPod e por aí vai. Ligue tudo que você tiver aí para que a palavra de Deus seja lida nesta noite. Jeremias capítulo 3, versos de 1 a 3, diz assim: Eles dizem, se um homem despedir sua mulher, e ela se desligar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos escalvados, ou seja, montes sem vegetação, e vê, onde é o lugar em que não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas, esperando-os como árabe no deserto. Manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retidas as chuvas copiosas, e não houve a chuva tardia. Contudo, tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Veja o que diz lá o verso 3, pelo que foram retidas as chuvas copiosas, e não houve chuva tardia. Não houve chuva, o Senhor reteve a chuva, por causa do pecado do seu povo. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, aqui está a tua palavra lida nessa noite, e agora eu peço, Deus, por misericórdia, que o Senhor traga iluminação do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Deus, dê-nos uma mente para entender, um coração para receber. Deus, faça uma obra poderosa aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, todo espírito de perturbação, todo espírito de sono, todo espírito, ó Deus, de desânimo, todo espírito de cansaço, ó Deus, que tudo isso saia agora do nosso meio, toda a distração, Deus, tira isso agora do nosso meio, em nome de Jesus. Ó Deus, que o inimigo não tenha nenhum poder nesta hora de impedir essa palavra de atingir o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente. Deus, abençoa a mensagem, Deus, aplica, ministra essa mensagem, em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma das maiores preocupações do mundo atual é, sem dúvida nenhuma, a questão ambiental, a questão ecológica, amplamente discutida e divulgada na recente conferência realizada aqui no Rio de Janeiro e que ficou conhecida como a Rio+20. A maioria de nós ouviu falar sobre esta conferência. Debates e conferências desse tipo se sucedem em vários países do mundo, discutindo essas questões para procurar sensibilizar governos, sensibilizar as empresas a assumirem um desenvolvimento sustentado que freie o esgotamento dos recursos naturais do planeta e permita a sobrevivência
das futuras gerações. Essa é a grande preocupação de hoje, que nós não esgotemos os recursos naturais. Como será a vida de nossas crianças? Como afirmei em recente palavra pastoral, todas essas iniciativas são bem-vindas, devem ter o nosso apoio. Todos devemos colaborar e evitar todo tipo de desperdício de recursos, como servos do Senhor Jesus, embora a visão que subjaz por detrás desta seja o fato de que o Senhor nosso Deus é o Criador de todas as coisas. No entanto, queridos irmãos, querida igreja, queridos internautas, a pior poluição que existe, a pior poluição que existe não é aquela que sai do escapamento dos automóveis ou das chaminés das fábricas ou das usinas. A razão por detrás de toda a degradação ambiental é muito pior do que o desmatamento criminoso ou o consumismo desvairado. A verdadeira origem da poluição e degradação ambiental não está na agenda ou na pauta das atuais discussões. Está na palavra de Deus, e é sobre a origem, a verdadeira origem do caos ambiental diante de nós, que eu desejo lhes falar na mensagem dessa noite. O tema que eu quero compartilhar com você é esse: a pior poluição que existe. Eu quero lhes falar nesta noite de uma poluição que não está nos jornais, uma poluição que não está na agenda dos governantes, uma poluição que não é matéria de debate em lugar nenhum do mundo aí fora, uma poluição que o mundo não conhece, mas é a pior poluição que existe. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você, por alguns momentos, prestasse atenção na palavra de Deus. Eu fiquei muito impactado com a leitura dos textos que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Aliás, ultimamente, eu não sei se por causa da idade, não sei se a maturidade vai chegando, mas cada vez que leio a palavra de Deus, eu sou profundamente impactado por essa palavra. Essa palavra tem mexido com a minha vida, essa palavra tem mexido com o meu coração, essa palavra tem me desafiado. Essa palavra tem tocado no meu coração, essa palavra tem batido, tem impactado profundamente. Eu espero que nessa noite ela possa impactar o seu coração. Estamos vivendo toda essa questão ecológica, ambiental, mas, meus queridos irmãos, está escapando a todos, a maioria das pessoas, a pior poluição que existe. E nesta noite eu gostaria de lhes mostrar alguns detalhes bem interessantes. Aprendemos na palavra de Deus, queridos, que a pior poluição que existe, a pior poluição que existe, na verdade, é a contaminação da terra pela iniquidade moral. O que eu não sabia e o que me impactou, meus queridos irmãos, foi descobrir na palavra de Deus que a iniquidade moral, que na verdade é a ação pecaminosa na vida do homem, ele contamina a terra. Contamina a terra. O texto de Jeremias diz que por causa do pecado não choveu. E os irmãos sabem, a maioria de vocês conhece o texto sagrado, que Elias orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Naquela época não havia desmatamento, naquela terra não tínhamos crise ecológica, naquela época não havia nenhum problema desses, não havia esgotamento de recursos, mas um homem de Deus orou, Deus ordenou que ele orasse e a terra não produziu chuva. E a seca veio e desfez e trouxe um desastre ambiental terrível. O que eu quero lhes mostrar nesta noite, à luz da Bíblia, é que as questões espirituais contaminam a terra. As questões espirituais têm uma influência profunda. Queridos, a pior poluição que existe é a contaminação da terra pela iniquidade moral presente nos homens em nossos dias. Queridos, a palavra de Deus diz que essa iniquidade ela está presente na mente e no coração do homem. Abra Romanos 1, 29 a 31. E eu gostaria de ler esses textos de uma forma um tanto pausada, se é que isso é possível. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gostaria que você lesse esses textos.
Eles estão na palavra de Deus. Não creia no que eu falo, mas creia naquilo que a Bíblia diz. Veja o que diz a palavra em Romanos 1, 29 a 31. Se referindo ao ser humano, se referindo ao homem, diz assim: tornaram-se todos os homens cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Na minha versão diz assim: são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, desobedecem, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis e cruéis. Queridos irmãos, querida igreja, queridos internautas, esta é a pior contaminação que existe, é a pior poluição presente na mente e no coração do homem. Aprendemos na Bíblia que a mente humana, ela está cheia. Veja o que o texto sagrado diz: estão cheios, repletos até a ponta, até a boca, cheios, mente cheia e dominada por pensamentos pecaminosos, coração cheio, dominado por desejos impuros e pecaminosos. E isso, meus queridos irmãos, tem repercussões ecológicas, tem repercussões na terra, atinge e contamina a terra em que o homem vive. É isso que o ser humano precisa entender. As pessoas dizem as favas com a religião: não precisamos de Deus para coisa nenhuma, mas elas esquecem que ao dizer isso, elas estão provocando uma hecatombe ecológica tremenda na face da terra. Essa realidade que tem escapado talvez até nós, servos e servas do Senhor Jesus Cristo. A pior poluição que existe é aquela que contamina a terra pela iniquidade moral presente na mente, presente no coração do homem. A palavra de Deus, ao descrever a mente, os pensamentos e o coração do homem, ela é impressionante, irmãos, cheios de toda a sorte de injustiça, e nós vemos isso diariamente. Nós vemos isso, irmãos, em todas as questões ao nosso redor. A injustiça campeia, a injustiça prevalece ao nosso redor. Maldade é uma malignidade no coração. A ganância tem tomado conta das pessoas. Vivemos num mundo de gente gananciosa que nunca está satisfeita, que rouba cada vez mais por causa dessa ganância. Depravação, não há limites para a maldade. As comportas estão abertas, as comportas da maldade estão abertas. Não há limite para aquilo que o homem pode e está realizando. E vejam, queridos, um coração cheio de inveja, homicídio. Como se mata com tanta facilidade, como se mata, rivalidades, umas pessoas rivais umas das outras, lutando, brigando umas com as outras, engano e malícia, a ideia que a gente tem, irmãos, é que as pessoas passam 24 horas tentando imaginar formas de enganar os outros. É um enganando o outro, é todo mundo enganando todo mundo, diz a palavra de Deus. São bisbilhoteiros. Parece que o texto sagrado escrito há 2000 anos atrás, estava vendo aí o Big Brother. Big Brother, irmãos, hoje todo mundo é bisbilhoteiro, todo mundo fica vendo a vida de todo mundo. E como isso vem no jornal, como isso dá ibope, ficar vendo, bisbilhotando a vida um do outro. Como nós hoje bisbilhotamos a vida de todo mundo. Como isso é verdade. Isso é um problema, é iniquidade moral. É iniquidade moral, essa curiosidade. Vejam como o inimigo é tão astuto e como ele desperta essa curiosidade. E a gente quer saber mais e quer saber mais. Se você abrir a página do jornal, o que está lá? É a vida de A, a vida de B, a vida de C. O que é que me interessa isso? O que é que isso traz de vantagem, benefício para a minha vida, para a sua vida? Saber que fulano saiu com fulana, que fulano
se separou de fulana, que fulano agora traiu fulano. Mas é isso que está aí, é isso que nós consumimos, é essa iniquidade que está contaminando e acabando com a terra, acabando com o planeta. Mas a palavra de Deus não para aí não. Caluniadores, pessoas que falam mal umas das outras, pior do que isso, inimigos de Deus, quantas pessoas inimigas de Deus. Saiu agora essa pesquisa do IBGE e todos estamos aí agradecendo a Deus porque os evangélicos cresceram, mas há um detalhe nessa pesquisa: cresceu e muito, 70 e tantos %, o número de pessoas que dizem não crer mais em Deus, o número de ateus, de agnósticos, de pessoas que são declaradamente inimigos de Deus, insolentes que enfrentam pessoas arrogantes, presunçosas, e inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, filhos que não obedecem mais aos pais. Como isso é verdade nos dias de hoje, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Como isso é verdade nos dias de hoje, tanta gente sem amor pela sua família, sem prezar a sua família, são implacáveis, crueldade em pessoa. Queridos, a terra está sendo contaminada pela iniquidade moral presente na mente, presente no coração dos homens. E nós precisamos entender e pregar isto. Isso está acabando com a terra, porque pessoas deste jaez, pessoas com mente e coração cheias de iniquidade, são pessoas que vão acabar com o planeta. E por causa dessa atitude, Deus vai trazer maldição sobre esta terra, diz a palavra do Senhor. Mas, queridos, essa contaminação da terra pela iniquidade moral, ela está presente também na postura e nas atitudes do homem. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 10 a 18 e veja o que diz lá a palavra de Deus. Veja a descrição que Deus faz da postura e das atitudes do homem. E por causa delas, a terra está sendo contaminada, o planeta está sendo destruído. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Meus queridos, sabe o que isso significa? Significa que nós estamos vendo uma terra sendo contaminada pela postura e atitude, postura de rebeldia e rebelião contra Deus, atitudes de violência e destruição contra o próximo. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, igreja. São as pessoas assumindo posturas de rebeldia e de rebelião. E você vê isso hoje, onde estão 2 ou 3 reunidos, ali há confusão. Irmãos, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali vai haver confusão, vai haver briga. Nós estamos assistindo tudo isso aí ao nosso redor. As autoridades ficam atônitas, não entendem muito bem por que é que as pessoas ficam brigando. Por exemplo, queridos, uma torcida do mesmo time, qual é a justificativa? Entre eles começam a brigar. Há uma necessidade de brigar, há uma violência latente, sabe por quê? Porque
causa dessa iniquidade moral presente na postura, rebeldia, rebelião contra Deus, violência, destruição. Tudo isso é uma realidade em nossos dias. Essa é a pior poluição que existe, a contaminação da terra. Agora vejam, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Números 35, 30 a 34, e você entenda o link dessa verdade com a natureza, o link dessa verdade com a ecologia, o link dessa verdade com a contaminação da terra. Olha o que diz Números 35, de 30 a 34. Abra a sua Bíblia, eu vou esperar você abri-la. Esses textos precisam ser conhecidos, a palavra de Deus precisa ser conhecida. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ter base bíblica. Não creia no que eu falo, mas creia naquilo que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, igreja: quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino, mediante depoimento de testemunhas. Irmãos, isso continua valendo aos olhos de Deus. Matar uma pessoa é coisa séria aos olhos de Deus. É muito sério. Isso só não está acontecendo hoje porque Cristo morreu na cruz por nós. E daí a grande obra do Senhor Jesus Cristo, a grande obra do Senhor. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido de uma cidade refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Eram as cidades refúgio. Olha agora o que a Bíblia diz, irmãos: não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Por isso Jesus morreu na cruz. Por isso Jesus derramou o seu sangue, para que todos nós, assassinos, para que todos nós, pecadores perdidos, não tivéssemos que derramar o nosso sangue. Jesus o derramou por nós. Agora veja o que diz o final: não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Não contaminem a terra. A terra é contaminada quando toda essa violência, todas essas mortes. Meus queridos irmãos, esse texto continua valendo. O que leva o Senhor Deus hoje a esperar, a ser longânimo, a não destruir essa terra, é que Deus hoje olha para nós através da cruz do Calvário, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Mas um dia, meus queridos, os homens acertarão contas com Deus. Ai daquele que não aceitar Jesus. Ai daquele que não tiver Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, isso tem me impressionado. Isso tem me impressionado. Meu filho, a semana retrasada, me ligou, assistiu o culto, e ele me ligou assustado. Ele disse: pai, você estava muito bravo. E eu disse: meu filho, Deus tem falado muito ao meu coração. O tempo urge, meus queridos irmãos. Nós não podemos brincar de igreja, não. Não podemos brincar, não. Irmãos, temos que pregar a verdade da palavra de Deus. Um dia eu e você vamos estar diante do tribunal. Um dia nós vamos estar diante do Senhor, do Rei dos Reis. Não importa que você não creia, você vai estar lá, eu vou estar lá. E meus queridos irmãos, Deus me livre do Senhor me pedir o sangue de vocês, porque eu tenho pregado a mensagem que está na palavra do Senhor. Meus queridos, esse texto continua valendo. Ai daquela pessoa que não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ai daquele que aparecer diante de Deus sem Cristo, sem a veste nupcial, sem estar vestido com as vestes brancas, lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque, meus amados irmãos, tudo isso vai cair sobre esta vida. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você pensasse, se você já tem Jesus Cristo no seu coração. Ah, meu querido, não é uma questão de igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, tem nada a ver com isso daí. A grande questão é de que um dia você estará diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Cantamos aqui nessa noite, nós vamos estar diante dele. Nosso
nosso Deus é um fogo devorador. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos. A pior poluição que existe é a contaminação da terra pela iniquidade moral. Meus queridos irmãos, um dia todo ser humano, ele vai estar diante de Deus. E se você aqui nessa noite, você tem a sua mente dominada por pensamentos pecaminosos, se o seu coração está cheio e dominado por desejos pecaminosos, se a sua postura é uma postura de rebeldia e rebelião contra Deus, se você tem tido atitudes de violência e de destruição contra o próximo, se você tem destruído pessoas, se você tem falado mal de pessoas, se você tem mentido contra pessoas, nessa noite se arrependa, se converta ao Senhor Jesus, mas pelo amor de Deus, não saia daqui como você que entrou. Não saia daqui, porque você não sabe o que acontecerá depois. Essa noite é a noite da sua conversão, é a noite do seu encontro com Deus. A terra está contaminada. A pior poluição que existe é a contaminação da terra pela iniquidade moral. Mas, queridos, há um outro tipo de poluição. Há um outro tipo de contaminação. Nós aprendemos na palavra de Deus que a pior poluição que existe é a contaminação da terra pela iniquidade sexual. Irmãos, é sério o que está acontecendo. E nós precisamos entender isso à luz da palavra de Deus. Eu quero dizer algumas coisas sérias para vocês, que podem me levar preso daqui, mas eu não posso deixar de pregar a mensagem que a palavra de Deus tem. Aliás, não eu, mas a própria palavra de Deus. Irmãos, a terra está sendo contaminada pela iniquidade sexual, presente na depravação heterossexual. Depravação dos heterossexuais. As pessoas que se relacionam com o sexo oposto. Abra a sua Bíblia. Não creia naquilo que eu digo, mas creia na palavra de Deus. Romanos 1, 24. Veja o que diz lá a palavra de Deus, querido. Abra a sua Bíblia. Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Irmãos, isso é sério. Essa depravação, ela está sendo manifesta nesses desejos ilícitos, à luz da palavra de Deus, dominados pela lascívia, pela luxúria, pela concupiscência, manifesta nas relações ilícitas, dominadas pela carnalidade, pela sedução. E é isso, queridos, que está acontecendo nos dias de hoje. E a gente está vendo isso acontecendo ao nosso redor. A terra está sendo contaminada. E as pessoas talvez digam, mas o que é que isso tem? Tem que essa sua atitude, a atitude das pessoas está contaminando a terra, trazendo contaminação para a terra em que nós vivemos. Irmãos, as pessoas hoje, elas estão cheias desses desejos ilícitos, dominados apenas pela lascívia, pela luxúria, pelo desejo de satisfazer o seu ego, relacionamentos ilícitos que estão acontecendo hoje, as pessoas tentando justificar prostituições, adultérios e tantas outras coisas que estão, pedofilia e tantas outras coisas que estão acontecendo. Isso contamina a terra, isso é terrível aos olhos do Senhor nosso Deus, porque vai contra tudo que Deus planejou para o ser humano. Deus nos fez homem, Deus nos fez mulher, Deus nos fez para um relacionamento no casamento, Deus nos fez para um relacionamento na família. Por isso hoje as pessoas não querem assumir compromissos, as pessoas não querem se casar, porque como é que uma pessoa casada vai satisfazer esse desejo? Como é que uma pessoa casada vai satisfazer os seus desejos, seus relacionamentos? Como isso pode acontecer?
Então, queridos, as pessoas estão tendo um tipo de vida de completa depravação aos olhos do Senhor. E isto tem repercussões ecológicas, isso tem repercussões na natureza, no mundo ao nosso redor. O mundo é atingido por esse tipo de depravação. Mas, meus queridos, essa iniquidade sexual, ela está presente na perversão homossexual. Perversão homossexual. Não creia no que eu digo, mas veja a palavra de Deus. E eu quero, nesse instante, convidar você a ser honesto e a ler esse texto, que está aí com honestidade. Abra nesse texto, leia esse texto, leia esse texto e veja o que a palavra de Deus está dizendo. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Irmãos, é difícil entender esse texto. É complicado entender esse texto. Até as suas mulheres trocaram suas relações naturais. Qual é a relação sexual natural de uma mulher? É uma relação com um homem. É isso que a natureza nos ensina. Foi assim que Deus nos criou. Mas a Bíblia diz que as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Que natureza? Natureza que Deus criou, a forma que Deus criou, a forma que Deus planejou. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Qual é a relação natural de um homem? A relação com a mulher está escrito na Bíblia. É difícil de entender, irmãos? Você tem dificuldade de entender? Está claro na palavra de Deus. Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, porque Deus os entregou a essas paixões vergonhosas. Queridos, eu quero dizer a vocês nesta noite que isto não é de maneira nenhuma você fazer estigma, você fazer discriminação. Tampouco estou dizendo para matar o homossexual. Isso nunca passou e jamais passará na mente de qualquer crente no Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos, é perversão, está escrito lá na palavra de Deus. A contaminação por essa perversão manifesta no homossexualismo uma paixão vergonhosa aos olhos de Deus. O homossexualismo é uma prática degradante aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa que se entrega a essa prática, dentro dela, ela está destruída. Há uma destruição dentro dela. E por mais que as pessoas queiram nos impingir algo diferente, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, e se temos algum homossexual aqui nesta noite, seja homem, seja mulher aí na internet, eu quero dizer que Deus ama você e que jamais Deus desejou que alguém matasse quem quer que fosse. Isso não está na palavra de Deus, isso não é discriminação, isso é amor. É amor, sabe por quê, querido? Porque toda essa turminha de homossexuais, todas essas paradas gays, todos esses líderes gays que aí estão, um dia eles vão estar diante de Deus. E se eles não se arrependerem, eu sei o que vai acontecer com eles. Por isso, queridos, ainda que eu tenha que ser preso, ainda que eu seja levado às barras dos tribunais, um dia eles não poderão apontar para mim e dizer: ele sabia da verdade e ele foi um covarde. Ele sabia da verdade e ele foi um covarde. Há um hino no cantor cristão. E esse hino, quando canto e quando eu fico impressionado, porque ele diz assim: não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Meus queridos irmãos, minha querida igreja, meus queridos internautas, pastores não falam isto, ou irmãos em Cristo, porque tem alguma coisa contra os homossexuais. Não falam isso os pastores e não pregam essas verdades os evangelistas, porque tem um tipo de discriminação. De jeito nenhum, de jeito nenhum.
mas é o que está na palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz. E você sabe demais? Você sabe demais? Lá no finalzinho desse texto, sabe o que diz lá? Porque são dignos de morte aqueles que não apenas sabem, mas praticam essas coisas. Vocês ouviram falar em Sodoma e Gomorra? Alguém ouviu falar em Sodoma e Gomorra já? Vocês sabem por que Deus destruiu essas cidades? Porque Sodoma e Gomorra eram cidades dominadas por pessoas homossexuais. Irmãos, isso é muito sério. E é tão sério que o inimigo hoje está tentando calar todos aqueles que pregam contra essa perversão, contra essa paixão vergonhosa, contra essa prática degradante aos olhos do Senhor. Embora o Senhor ame e o Senhor possa transformar e libertar você. Se há algum homossexual aqui, me procure para conversar. Eu vou conversar, vou orar com você, eu vou abraçar você, eu vou ministrar a graça, o amor de Jesus sobre a sua vida. Não tenha medo, não vai no meu gabinete, porque não vai ser o primeiro. Não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Muitas pessoas homossexuais têm me procurado, sim, sem nenhum problema. E têm aberto o coração. E têm chorado ali. E eu tenho tido a oportunidade de ministrar a graça, o amor de Jesus. Eu quero dizer a você que é homossexual, você que é homossexual feminino ou masculino, tem um nome, não adianta falar aqui, basta dizer isso, mas eu quero dizer, há poder no sangue de Jesus para libertar você. Deus te ama, Deus te ama, e o Senhor Jesus morreu por você, o Senhor Jesus te ama. Me procura, pode me procurar, pode me procurar. Pode me procurar um dia, por isso eu mandei colocar aquele negócio lá na porta, para não se ouvir, ainda se ouve, porque eu estava lá com uma pessoa, e irmãos, eu comecei a orar, e comecei a me inflamar, e eu comecei a dizer, Deus, faça dele um homem, e ele disse, pastor, fala baixo que eu vou ouvir lá fora. Aí eu coloquei lá naquela porta, porque eu fiquei realmente preocupado com isso, mas eu quero dizer a você, você que é homossexual, eu te respeito como pastor e servo do Senhor Jesus Cristo. Eu não debocho de você, eu não chamo você daqueles nomes feios que o mundo chama, porque é interessante, o mundo é todo libertino, liberal, mas é interessante que você ouve pessoas do mundo xingando, pessoas do mundo brincando. Eu não brinco com essas coisas. Eu não brinco com essas coisas. Eu respeito você. Você é um ser humano, merece todo o meu respeito. Mas eu quero dizer a você nesta noite, isso que você tem é uma perversão aos olhos de Deus. Isso que você está praticando é uma paixão vergonhosa. O Senhor Jesus pode libertar. Isso é uma prática degradante aos olhos de Deus. Deus te criou, minha irmã, para você se relacionar com homens. Deus te criou, meu irmão, para que você se relacione com mulheres. Talvez você tenha um problema. Vamos cuidar do problema, vamos tratar o seu problema, vamos abençoar a sua vida, e o poder do Senhor Jesus, Jesus tem poder para libertar a sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a terra está sendo contaminada pela iniquidade sexual, e é interessante, irmãos, essa onda sexual, isso é uma onda que leva tudo, leva todos, ninguém resiste a esse negócio, cada vez ficando pior. E agora, mas o pior é o que vem ainda está para vir lá. Abra lá em Levítico 18, 22. Veja a repercussão disso na natureza. O link disso com a natureza. O link disso com a contaminação da terra. Está lá na palavra de Deus, Levítico capítulo 18, 22 a 28. Você está abrindo a sua Bíblia? Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus é tremenda. Não creia no que eu estou falando, não, mas creia na Bíblia. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Você sabe por que está aí essa questão do animal?
Porque, na verdade, esse é o problema. Quando a pessoa começa a ter estas paixões, dentro dela algo acontece. O poder da depravação é tão grande que essa pessoa se abre a qualquer tipo de relacionamento, inclusive com animais, inclusive orgias. E a pessoa, quebrado dentro dela, a sua firmeza moral, a sua justeza moral, e tudo isso é quebrado dentro dela. Isso é quebrado. Por isso, irmãos, é que é vergonhoso. As pessoas querem dizer: não, já nascemos assim, não, nós temos o direito. É verdade que tem o direito. É verdade que a pessoa tem o direito de ser o que quer, de fazer o que ela quer. Ela tem esse direito. A Constituição do Brasil dá esse direito à pessoa. Mas eu não estou falando aqui de Constituição brasileira, não estou falando de justiça humana, eu estou falando de Deus. Eu estou dizendo que quando a pessoa se abre para o homossexualismo, no fundo ela se abre para todas as práticas pervertidas. E essas práticas pervertidas, elas são terríveis aos olhos do Senhor. Elas contaminam. Esse é o problema. Isso não é dito, isso não é falado, isso é escondido. Irmãos, tudo isso é vendido, uma pílula dourada, bonita, gostosa, mas não é nada disso, não. Não é nada disso. A realidade é terrível. A realidade é terrível. Quando uma pessoa se entrega a essas práticas, dentro dela já se esgarçaram todos os princípios de moral, dentro dela tudo já está rompido, depravado, e essas pessoas estão abertas a toda e qualquer experiência, porque o que vale é o prazer, e tudo que der prazer é válido, não importa o que seja. Não há freio moral, não há mais freio moral. Por isso Deus continua e diz: olha, cuidado, não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Sabe o que é a terra vomitar? São destruições naturais, são cataclismas naturais, são hecatombes naturais, que fazem com que as pessoas não possam mais viver naquele lugar. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Irmãos, são tragédias ambientais que inviabilizam as pessoas viverem num determinado local. E isso acontece por quê? Porque a terra está sendo contaminada. Querida igreja, nós não podemos mais dar uma de pessoas inocentes. Irmãos, isso é sério. A terra está contaminada. Ela vomita os seus habitantes. Isso é coisa séria. Essas paradas gays, essas revistas pornográficas, toda essa pornografia. E saibam de uma coisa: caminhamos para que a pedofilia seja aceita como normal e natural. Porque o princípio que está por detrás disso é o princípio do prazer. Então, se o que me dá prazer, porque é isso que está em pauta, é o prazer, você pode fazer o que lhe der prazer. Se o meu prazer é estar com uma criança, que mal tem? O que é que você tem a ver com isso? Se preparem. Depois não digam que eu não avisei. É contaminação. É contaminação. Isso é sério.
Pais, vocês têm que cuidar de seus filhos. Pais, vocês precisam ficar atentos a isso. São as pessoas, e os pedófilos são as pessoas acima de qualquer suspeita. Eu não tenho um carimbo de pedófilo na testa, não. São pessoas acima de qualquer suspeita. Não deixem seus filhos sozinhos com nenhum adulto, a não ser você. Eu já escrevi uma pastoral sobre isso. Não sei se vocês repararam e viram, anote lá. Já escrevi uma pastoral, procure essa pastoral e veja. Mas veja, o princípio é a iniquidade sexual. É a iniquidade sexual. Ora, o que é que leva a pessoa ao homossexualismo? Eu quero me relacionar. O que me dá prazer é me deitar com um homem. E a mulher diz, o que me dá prazer é deitar com uma mulher, é estar com uma mulher. Ué, o que importa é o meu prazer. Qual é o princípio? É o princípio do prazer. Então veja, tudo que dá prazer é lícito. Tudo que dá prazer é lícito. Essa é a sociedade em que nós vivemos. É isso que está contaminando a terra. Porque o Senhor diz, há prazeres que não são lícitos. Há prazeres que contaminam a terra. Há prazeres que são abominação aos olhos do Senhor nosso Deus. É isso que a Bíblia diz. E nós precisamos estar atentos. Mas, meus queridos irmãos, aprendemos na palavra de Deus que a pior poluição que existe é a contaminação da terra pela iniquidade espiritual. A terra está sendo contaminada pela iniquidade espiritual, presente em todas as formas de religiosismo idolátrico, presente em todas as formas de idolatria. Abra lá em Romanos 1, 18 a 23. Não creia no que eu falo, mas creia na palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz. Atente ao que a Bíblia diz. Marque esses textos para que você depois possa lê-los com mais calma. Romanos 1, 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis ou inúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis e tantas outras imagens que nós vemos ao nosso redor. Queridos, esse texto fala uma verdade impressionante, que responde a muitas questões. Esse texto fala sobre a revelação natural de Deus. Deus se revelou de duas formas. A revelação natural, a natureza. Deus se revela através da natureza. Ao natureza, o homem, se não fosse o pecado e a sua concupiscência, a sua depravação espiritual, o homem olharia e dizia, essa árvore foi criada por alguém. Eu louvo o Criador desta árvore. O homem louvaria o Criador. Mas porque o homem pecou, o homem se tornou idólatra. Agora veja o que a palavra de Deus diz em relação a isso. A idolatria, queridos, é uma representação falsa, totalmente falsa de Deus. E por isso mesmo ela causa degeneração. A pessoa que adora imagens, a pessoa que adora religiosismos, adora pessoas, adora quem quer que seja,
essa pessoa cai numa degenerescência espiritual muito grande. Ela se torna igual à imagem. A Bíblia diz: tornem semelhantes a elas aqueles que os adoram. A pessoa se torna insensível espiritualmente, porque esse tipo de adoração é falsa. Mas pior do que isso, a idolatria é uma dissimulação satânica. Na verdade, o inimigo usa aqueles ídolos e muitas vezes espíritos malignos se escondem através de determinadas imagens para causarem opressão espiritual às pessoas. Por isso a idolatria é algo tão sério, é iniquidade espiritual. Isso tem contaminado a terra. E vocês sabem, queridos irmãos, que a não ser os servos de Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus, todas as religiões têm ídolos, todas as religiões são idolátricas, todas as religiões têm imagens, todas as religiões, elas adoram imagens. Então vejam, tudo isso é falso, causa degeneração espiritual na pessoa. Veja uma pessoa que adora um ídolo, aquela pessoa se iguala a algo que é morto, que não tem vida. A pessoa que adora imagens, ela é morta espiritualmente, ela não tem valor nenhum espiritual, ela está completamente degenerada. Mas o pior é que muitas vezes essa pessoa está adorando demônios. Ela está adorando demônios. Ela pensa que aquela imagem bonita, aquela questão toda, mas ela está na verdade adorando demônios. E por isso a terra é contaminada. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração nessa noite. É o que está escrito lá na palavra de Deus. Mas, queridos, essa iniquidade espiritual, ela está presente também em todas as formas de humanismo que hoje permeia toda a nossa cultura, particularmente a cultura ocidental. Veja Romanos 1, verso 25, o que diz lá a palavra de Deus. Romanos 1, 25. O que diz a Bíblia? Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais o quê? A criatura do quê? O Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso é o princípio do humanismo. Homem no centro do universo. Homem como a medida de todas as coisas. Isso começou a surgir lá no tempo do iluminismo. Começou lá na história, depois que os homens começaram a se libertar da religião, então os homens começaram a se tornar humanistas, e com isso, sabe o que aconteceu, querido? O homem se tornou insuportavelmente orgulhoso e presunçoso, o homem se tornou terrivelmente ignorante, e se tornou incrédulo em relação às coisas de Deus. Você sabe qual é o grande obstáculo para que alguém se converta hoje, especialmente e particularmente as classes chamadas ou ditas mais evoluídas, ou as mentes pensantes? É que os homens são insuportavelmente orgulhosos e presunçosos. É esse orgulho, é essa presunção que impede o homem. Iniquidade espiritual, é iniquidade espiritual. Tudo isso é iníquo aos olhos de Deus. Os homens são terrivelmente ignorantes e incrédulos. Meus irmãos, quando vocês estiverem diante desse epígonos do saber e do conhecimento, vocês estarão diante de pessoas ignorantes. Você precisa entender isso. As pessoas são ignorantes espirituais. Elas ignoram as verdades da Bíblia. As verdades da Bíblia. Quando eu fazia um estudo lá no lugar, como é que chama? O lugar lá, o escritório de no passado, de um secretário de Estado, desse Estado do Rio de Janeiro, nós fazíamos lá um estudo bíblico no gabinete de um secretário de Estado, e ele reunia toda a cúpula daquela secretaria, e quando nós começamos a estudar Romanos, e quando lemos esse texto, do céu se revela a ira de Deus, o pessoal tomou um susto e disse: ué, mas Deus se ira? Cadê o Deus de amor? E eu tive a oportunidade de dizer: é verdade, Deus é um Deus de amor. Mas um Deus de amor que não se irá seria um Deus que não teria valor nenhum, seria um Deus piegas. Amor sem justiça é pieguice, não serve para nada. É por isso que vocês estão destruindo os filhos de vocês, porque vocês os amam, mas vocês não os justiçam.
Aliás, achei muito interessante essa professorinha aí que deu um depoimento que um aluno lá devia levar umas cintadas, tadinha dela. Hoje não se pode dizer verdade, gente. Vocês têm que aprender isso, eu também. Não se pode falar verdade, tem que se dizer o que as pessoas querem ouvir. Você fala a verdade, é preso. Se você falar mentira, está tudo bem. Está tudo bem. Olha o que está acontecendo agora lá no Paraguai. Os paraguaios fizeram lá um negócio pelo menos legal. Mas olha o que está sendo feito na Venezuela. O Paraguai foi tirado e a Venezuela está entrando. É assim que o mundo funciona. É uma beleza esse mundo em que a gente vive. É tudo ao contrário. Você não pode falar a verdade. Então a professora, porque tem aí uns camaradinhas realmente que precisa levar mesmo uma palmada naquele lugar que Deus destinou. Porque a sabedoria está aqui. E precisa bater aqui para que a sabedoria venha para cá. Entendeu, meu irmão? A sabedoria está aqui, está toda acumulada aqui. Quando você bate aqui, a sabedoria pula para a cabeça e é uma beleza só. Esse negócio é acolchoado, já tem toda a condição para levar umas lambadas. É claro que não vai, mas não pode falar nisso. Não, que é isso? Que é isso? Aí depois vai lá na delegacia, pegar o garoto que está preso, depois vai lá... Quando ainda é pior do que isso, não é? Quando você está lá estirado no chão e está lá chorando, meu filho. Pois é, se você tivesse dado umas lambadas naquele lugar que Deus fez, acolchoado, isso é devidamente acolchoado, é uma beleza para você dar uma sapecada, de preferência não com a mão, uma varinha, um cinto mesmo, dar uma cintada para ver se o negócio não resolve. Resolve na hora! Resolve na hora! Ou não é verdade que todos vocês da minha geração apanhamos e dizemos hoje, e foi pouco, meu pai devia ter me batido, era mais. Mas não se pode falar, que é isso, pastor? A psicologia, eu conheço essa história. A gente não pode falar a verdade. As verdades não podem ser mais ditas. A gente tem que fingir. Em público se mente. E depois as pessoas falam verdade. Não é isso. Não é isso que Deus quer. É isso que está acabando com a terra. É essa iniquidade. Então, queridos, as pessoas, elas são ignorantes. Elas não conhecem a verdade. Elas são orgulhosas, presunçosas. Esse humanismo está acabando com a humanidade, porque está privando o homem de se entregar ao Senhor, de conhecer o Deus verdadeiro, e sem Deus o mundo está contaminado. Mas veja o link disso com a natureza. Veja o link disto com a natureza, com a poluição, com a contaminação da terra. Abra lá Isaías 24. Não creia no que eu falo, mas creia no que a palavra de Deus diz. E veja o que diz a Bíblia. Vejam, está escrito aí, vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície e espalhará os seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca, se murcha. O mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, a videira murcha, e todos os que se divertiam gemem. Irmãos, terra em transe, terra destruída. O que temos aqui é a terra sendo destruída, a terra sendo arrasada. Quem falou essa palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, não dá para ser tratada, trabalhada, não dá fruto. A terra não dá mais comida. O mundo definha e murcha. A terra está contaminada porque desobedeceram às leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. A maldição consome a terra. O seu povo é culpado. O vinho novo vai-se, a videira murcha. Não há alimento. A fome toma conta de tudo, porque a terra está contaminada pela
iniquidade. Queridos, esta é a pior poluição que existe. O mundo não está nem aí. Os governantes não têm a menor noção do que está acontecendo. Mas eu creio que tudo o que está acontecendo hoje no mundo, secas, enchentes, todas essas questões, são fenômenos naturais. Mas há um Deus por detrás. Há um Deus que está vendo a Terra, o planeta que Ele criou, com o qual não se confunde. Porque a Bíblia não fala de imanência, mas de transcendência. Deus transcende. Deus criou, mas é maior do que a natureza criada. Ele é o Criador de todas as coisas. A terra está contaminada. A terra está manchada. Essa é a grande verdade. E por isso, queridos, as secas vêm. Por isso, todo esse clima do jeito que está. Eu sei que pode parecer, à primeira vista, uma insensatez. Mas, meus queridos irmãos, lembrem-se dos textos que nós lemos. A terra está seca, porque Deus está agindo. Irmãos, há um Deus por detrás de tudo o que existe. À medida em que o mundo vai avançando, à medida em que essa tecnologia extraordinária vai sendo criada, a ideia que temos muitas vezes é que Deus perdeu o controle. Eu lhes digo nessa noite, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor nunca perderá o controle. Os homens nunca conseguirão ir além daquilo que o Senhor permite. A terra está contaminada. A pior poluição que existe é esta de que eu lhes falei. Aprendemos na palavra de Deus que a pior poluição que existe, em primeiro lugar, é a contaminação da terra pela iniquidade moral. A terra está contaminada por tanta imoralidade ao nosso redor. Em segundo lugar, a contaminação da terra pela iniquidade sexual. Tudo isso é tão lindo, tão bonito. Mas, irmãos, a contaminação que isso está causando, a destruição que isso está causando. E a terceira contaminação é a contaminação da terra pela iniquidade espiritual. Querido, olha agora, quero falar com você. Se a sua vida está poluída, se a sua vida está contaminada pela iniquidade moral, se a sua vida está poluída ou contaminada pela iniquidade sexual, se a sua vida está poluída e contaminada pela iniquidade espiritual, não apenas você está contaminado, mas você está contaminando por onde quer que você passe. Se algum de nós tiver uma doença contagiosa, o que é que vai acontecer imediatamente conosco? Nós vamos ser isolados, colocados em quarentena. Irmãos, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Eu não sei quantas destas são de Jesus, mas todas as outras estão contaminadas e estão contaminando. Dá para você entender a razão pela qual estamos do jeito que estamos e chegando aonde nós estamos chegando? Se um de nós aqui estiver contaminado pela gripe A, nós vamos fugir, deixar você aí, e você vai ser lá isolado, porque você é um risco. Nós temos no mundo eu não sei quantos bilhões de pessoas contaminadas, poluídas moralmente, sexualmente, espiritualmente, que estão contaminando outras pessoas e que estão contaminando a terra. Vocês entendem por que a terra, o mundo, está do jeito que está? Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério e deve nos levar a pregar o Evangelho cada vez mais. Quer salvar o planeta? Prega o Evangelho. Quer salvar esse mundo? Prega o Evangelho. Pregue o Evangelho. Leve a mensagem do Senhor. Porque uma pessoa convertida será menos um poluidor. Então, se a sua vida
está poluída, contaminada, se você está poluído, se você está contaminado, se você está contaminando moralmente os outros, se você está contaminando sexualmente os outros, se você está contaminando espiritualmente os outros, nesta noite, reconheça que você é um pecador perdido e peça perdão a Deus pelos seus pecados. Esse é o primeiro passo, é reconhecer que você é um pecador. Irmão, só há conversão genuína quando a pessoa reconhece que ela é uma pecadora e está perdida aos olhos do Senhor. Enquanto eu não reconheço isso, não há conversão, há adesão. Adesão. Há muita gente que adere ao Evangelho, mas não é convertida. A conversão começa quando eu reconheço: Deus, eu sou um pecador. Deus, eu sou perdido. Eu sou iníquo. Deus, o meu coração e a minha mente estão cheias de malícia. Deus, eu sou um pervertido sexual. Deus, eu sou um pervertido espiritual. Eu sou um idólatra. Deus, eu sou um humanista. Deus, eu sou um indivíduo arrogante. Eu sou um metido. Eu sou cheio de mim. Deus, eu reconheço isso. Eu sou um pecador. Irmãos, nós não podemos mais ficar massageando o ego de ninguém, porque massagear o ego não leva ninguém à salvação. Massagear o ego leva à perdição. Então, se eu amo vocês, eu não posso massagear o ego de vocês. E vou dizer mais: quem massageia seu ego não te ama, não está nem aí para você, porque essa é a verdade de Deus para mim e para você. Não é só para você, é para mim também. Então reconheça nessa noite. Você aí na internet, reconheça nessa noite. Reconheça, diga: Deus, eu sou um pecador perdido. Deus, eu sou um pecador perdido. Deus, a minha vida não vale nada. Deus, tenha misericórdia de mim. Depois que você reconhece isso, você precisa crer que Jesus Cristo morreu na cruz, levando sobre ele os nossos pecados. Ele derramou o seu sangue. Era eu que devia ser morto. Era eu que devia derramar meu sangue. Mas Jesus foi lá, derramou o seu sangue para me salvar. Então creia nessa noite e diga: Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e que Jesus levou sobre ele os meus pecados. Então creia nisso agora. E finalmente, liberte-se de toda a poluição, de toda a contaminação, e saia daqui salvo e purificado pelo sangue de Jesus. Saia daqui nessa noite livre, limpo, descontaminado de toda essa poluição, de toda essa contaminação. Saia daqui salvo, purificado pelo sangue de Jesus. Eu quero convidar a todos a curvarem as suas cabeças agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero fazer um convite a você. Eu não, o Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus já falou ao seu coração nessa noite. Eu não sei que tipo de poluição, eu não sei que tipo de contaminação tem estado na sua vida. Não sei se você está contaminado, não sei se a contaminação é moral, não sei se a contaminação é sexual, não sei se é espiritual. Mas uma coisa eu sei: Deus conhece o seu coração como Ele conhece o meu coração. E não adianta esconder de Deus. O Senhor te conhece. Deus sabe. Não tem como você esconder dele. Deus sabe quem você é. Deus sabe do que você anda fazendo. Deus conhece tudo a seu respeito. Deus sabe dos seus pensamentos. Deus conhece os seus desejos. Deus sabe das suas práticas. Deus sabe de tudo. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei que tipo de poluição tem invadido a sua vida, o seu coração. Eu não sei se nós temos pessoas aqui nessa noite vivendo na depravação. Talvez você seja uma pessoa depravada. Você se entregue a práticas depravadas. Mas eu quero dizer a você nessa noite:
reconheça que você é um pecador. Reconheça que Deus te ama e em Cristo Jesus está o amor de Deus por você. Eu quero dizer que Deus está estendendo a mão para você nessa noite. E a minha pergunta é: você quer estender a sua mão para o Senhor? Nessa noite, Jesus está estendendo a sua mão e querendo arrancar você dessa vida poluída, dessa vida contaminada. O Senhor quer te arrancar daí. O Senhor quer te tirar. Você quer? Você quer ser tirado por Jesus dessa poluição terrível em que você vive? Você não aguenta mais isso? A sua vida é uma vida que não tem mais jeito e você sabe disso. Se há vícios no seu coração, se você é uma pessoa viciada, se você é viciado por jogo, eu sei lá que vício, se você tem algum vício de droga, de bebida, seja lá o que for que está contaminando o seu coração, eu quero dizer a você que Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. E agora a questão é se você vai reconhecer e estender a sua mão para Jesus. Ele está aqui de mão estendida para você. Ele está aqui dizendo: filho, eu morri por você. Por pior que seja o seu pecado, por pior que seja o seu pecado, Jesus está estendendo a mão e dizendo: eu te amo, eu morri por você. E se você disser agora: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador perdido, me aceite, Ele vai te receber. Jesus está de mão estendida. Quantos de vocês querem estender a mão agora e tocar na mão de Jesus e deixar Jesus tirar você dessa poluição, dessa contaminação e sair daqui hoje uma pessoa limpa, pura, lavada pelo sangue de Jesus? Quantos de vocês querem estender a mão para Jesus e dizer: Jesus, eu quero ser liberto, eu quero que o Senhor me purifique, eu quero que o Senhor me lave, eu quero ser uma nova criatura? Você quer? Então ore comigo. Faça essa oração, uma oração simples, mas diga de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora, perdido ou perdida. Jesus, o Senhor sabe qual é o meu problema. O Senhor conhece a minha poluição e a minha contaminação. Deus, a minha mulher que está aqui ao meu lado não pode imaginar quem eu sou, mas o Senhor sabe. Deus, meu marido que está aqui ao meu lado não sabe quem eu sou, mas o Senhor sabe. Deus, as pessoas não imaginam quem eu sou, mas o Senhor sabe. E eu me arrependo nessa noite, e eu reconheço nessa noite que eu sou um pecador perdido, e eu quero receber Jesus agora. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Jesus é a última e a única chance da minha vida. Por isso, nessa noite, eu me entrego a Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite, eu quero que o sangue de Jesus me lave, que o sangue de Jesus me purifique, e eu nunca mais quero voltar a ser poluído, a ser contaminado. Essa noite é a noite em que eu estou me entregando, me convertendo a Jesus Cristo de Nazaré. Pela fé, nesse momento, eu abro a porta do meu coração e eu convido Jesus a entrar e a fazer em mim morada. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês oraram comigo nessa noite? Você que orou de todo o seu coração. Você que sentiu o toque do Espírito Santo. Você que sentiu o chamado de Deus nessa noite e orou comigo. Levante a sua mão bem alto.
Eu quero ver essa sua mão levantada, quero orar por você. Deus abençoe, querido. Louvado seja Deus. Quem mais orou comigo nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Eu quero agradecer a Deus a sua decisão. Tem alguém lá na galeria que orou? Deus abençoe. Louvado seja Deus. Há mais alguém na galeria que orou comigo? Levante a sua mão. Louvado seja Deus. Aqui embaixo há mais alguém que orou? Levante a sua mão bem alto, com resolução, e diga: eu orei. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Há mais alguém? Deus abençoe. Louvado seja Deus. Há mais alguém que orou? Não para Jesus, não para mim. Levante a mão para o Senhor e diga: eu orei. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Vamos ficar todos de pé e vamos orar nesse instante. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês que levantaram suas mãos, se vocês puderem, fiquem mais um pouquinho. Lá atrás tem um banner, aquele cartaz lá, tem uma salinha ali, e ali você poderá receber oração, orientação que você necessitar. Então vá até lá e eu orei com o pastor. E você vai ser orientado, você vai receber uma oração, e você vai sair daqui tão abençoado por Deus. E você que nos visita nessa noite, não vá embora, vá até lá também. Nós temos um cafezinho gostoso lá, tem uma bolachinha lá para tomar com você. Se você quer alguma informação acerca dos cultos da igreja, os serviços da igreja, vá até lá, vá embora não. É um grupo de irmãos que está lá esperando por você. Eles só fazem isso. Eles estão lá esperando por você. Não vai atrapalhar ninguém, não vai incomodar ninguém. Eles estão lá para receber cada um de vocês. E não esqueçam, queridos, que sexta-feira começamos então as comemorações dos 51 anos de organização de nossa igreja. Sexta-feira, 7h30, estaremos aqui. Sábado, 9h30 da manhã. E domingo pela manhã, domingo à noite, estará conosco o pastor Franklin Ferreira. É pastor, é escritor, é teólogo, é uma porção de coisa, mas acima de tudo é um homem de Deus, que eu creio tem muito para compartilhar. Então não perca esta oportunidade, procure trazer amigos e que Deus a todos nos abençoe ricamente. Vamos orar? Pai, eu te louvo nessa noite, pela graça do Evangelho. Eu te louvo nesta noite, por Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar. Deus, eu merecia aquela cruz, eu deveria derramar o meu sangue, mas o Senhor derramou no meu lugar. Deus, muito obrigado pela obra do Calvário, muito obrigado pela tua graça bendita. E Deus, muito obrigado por esta noite na tua presença. Obrigado pelas mãos que se levantaram, mas Deus, muito mais obrigado pelos corações que se converteram. Deus, que esta tenha sido uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de reencontro contigo. E agora, Deus, nos despeça na sua paz, nos leve guardados aos nossos lares, nos dê uma semana ricamente abençoada. E Deus querido, nos ajuda a levar essa mensagem e que possamos, ó Deus, abençoar o mundo ao nosso redor. Nos guarde, nos livre de todo perigo, de todo mal. Deus, das balas perdidas, deste sequestro relâmpago, livra, Senhor, o teu povo e a tua igreja. Nos livre de acidentes, de balas perdidas, oh Deus querido, de assaltos, de acidentes, Pai, da peste perniciosa. Guarde e proteja o seu povo, é a nossa oração. Nos dê uma semana na sua presença, oh Senhor, e naqueles momentos de luta, que o Senhor nos dê força para enfrentar e vencer, em nome de Jesus. E que cada um de nós possa dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nessa força, é nesse poder que eu peço. Despede a tua igreja, no nome santo, no nome bendito, no nome invencível de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus disse: amém e amém, Senhor. Pode sentar, curve a sua cabeça, deixa eu chegar na porta e depois então estaremos despedidos. Que o Senhor a todos nos abençoe.
Não